E agora a gente fala do alívio para micro e pequenas empresas. A Câmara dos Deputados aprovou as novas regras de parcelamento das dívidas dos estabelecimentos que são vinculados ao Simples Nacional. O texto foi aprovado por 332 votos a 1 e vai beneficiar micro e pequenas empresas vinculadas ao Simples Nacional que tenham dívidas com o governo. Os empresários vão poder aderir ao refinanciamento com uma entrada de 5% do valor total. Quem quiser pagar tudo vai ter redução de 90% dos juros e 70% das multas. Quem for parcelar vai ter duas opções, em 145 vezes ou 175 prestações. A diferença entre as duas vai ser o desconto para juros e também para a multa. O valor da parcela mínima será de R$ 300 por mês. Nós já falamos com o líder do governo no Senado, que é o senador Jucá, para votar, simplesmente votar, não alterar absolutamente nada, porque as alterações que tinham que ser feitas a gente já construiu aqui na Câmara, para votar, para ainda a semana que vem ser aprovado lá, para que o ano que vem a gente possa realizar esse refis. Atualmente, cerca de 600 mil empresas inadimplentes já foram notificadas pela Receita Federal. Quem se interessar vai ter até 90 dias para aderir ao sistema, depois que a lei for publicada. Agora, o texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado. E a aprovação do novo refis lá na Câmara dos Deputados em Brasília é um dos assuntos para a nossa comentarista de economia, Janine Alves, que já está aqui conosco. Janine, bom dia para você. Bom dia. Esse novo refis aí, então, dá mais benefícios, concede mais benefícios para os devedores. E ele dá um alívio para micro e pequenos, que eu acho que é o grande mote nesse momento de retomada da economia. Você possibilitar que esses micro e pequenos renegociem as dívidas e retomem a atividade normal do mercado. Mas a gente sabe que o pano de fundo foi aprovado não só para micro e pequenos, mas também para o setor rural, é a negociação em relação à reforma da Previdência, né? Até porque o refis ele implica em multa sobre o que não foi pago para o governo. E um dos grandes estrangulamentos hoje das contas públicas é a sonegação fiscal. Exatamente isso. A gente tem que estimular as pessoas a pagarem em dia e não a esperar o desconto com o refis. Porque, na realidade, ele se torna extremamente importante para quem precisa, para quem deve para o governo, mas é extremamente injusto para aquele micro e pequeno empresário que paga as contas em dia e que cumpre as obrigações em relação a todos os tributos do governo federal. E desestimula, né, esse pagamento em dia. Porque você acaba pensando, vou ter esse desconto no final, eu vou deixar. Exatamente, a mesma coisa acontece com o IPTU. Naturalmente, às vezes as pessoas deixam de pagar para esperar o desconto no ano seguinte. E isso cria uma cultura extremamente negativa para o município, para o Estado e para a economia como um todo, e gerando um déficit nas contas públicas por sonegação fiscal. A gente muda de assunto agora, vai falar que o Brasil passa a ter a menor taxa básica de juros da história. O Comitê de Política Econômica do Banco Central baixou a Selic para 7%. Vamos ver a reportagem? Entre a Mariana e o carro novo, sempre houve um obstáculo: a taxa de juros do financiamento. Se eu comprasse há um ano atrás, eu não compraria este veículo da maneira que eu queria. Eu ia comprar aquele sonho antigo, um carro mais inferior. Entre a Sônia e o carrinho cheio de roupas para revender, o vilão eram os juros altos do crediário. Enquanto puder continuar vendendo à vista, vou vender e se for em 2 vezes também não cobro juros. Quando o assunto é a taxa básica de juros da economia, o ano termina muito diferente de como começou. Em janeiro, a taxa Selic era de 13,75%. Agora, em dezembro, chegou a 7%. Apesar dessa queda acentuada, ela ainda não é perceptível para todos os bolsos. Ela vai estar mais voltada para consumidores que estão atrás de bens duráveis, como automóveis, geladeiras. Para o comprador de imóveis também será interessante. Isso porque no veículo, no eletrodoméstico ou no imóvel, historicamente os juros cobrados são mais próximos à Selic. Já no cartão de crédito ou no cheque especial... No cheque especial vai ser menor, no cartão de crédito vai ser menor essa percepção. Janine, traduz para a gente, né, o que vai significar então essa taxa de juros aí mais baixa, de 7%. Primeiro que era uma taxa histórica, né? A gente não chegou a esse patamar durante todo o período que o governo criou, o Banco Central criou as metas relacionadas à inflação.
Mas realmente é difícil explicar para as pessoas em casa que isso vai atingir o bolso, né? Porque a taxa está em 7%, cheque especial e cartão de crédito ultrapassam 330% ao ano. É uma diferença muito grande, o spread bancário no Brasil ainda é altíssimo. E a gente sabe que no Brasil 5 bancos detêm 70% do crédito. E se eles estivessem unidos numa tentativa realmente de baixar essa taxa de juros para o consumidor, que isso é o grande potencial do mercado brasileiro, é quando o consumidor tiver acesso ao crédito, puder consumir com um juro menor, a economia funciona, a gente vai ter um mercado interno mais fortalecido do que já está, né, nesse momento. Mas, em compensação, o que a gente vê é que isso não chega, de fato, ao consumidor. Algumas taxas baixaram, realmente, 3 bancos já anunciaram, desde o anúncio do governo para baixar para 7%, já anunciaram novas baixas. E o interessante é o seguinte, pesquise se precisar de crédito pessoal, porque tem muita diferença nos bancos. O Santander, por exemplo, cobra metade da taxa do Banco do Brasil, então isso faz muita diferença ao longo de um ano, né? Até porque eles cobram 1,50%, 3% ao mês, enquanto a taxa está 7% ao ano. Então, acho que fica a mesma dica que vale para o comércio, procure, pesquise, também em relação aos bancos. Isso é muito importante no final das contas. Maravilha, Janine, obrigada pela sua participação, um ótimo final de semana para você. Lembrando, né, que se você quiser ampliar as informações sobre economia, tem lá na coluna da Janine Alves, no jornal Notícias do Dia e também no ND Online.